Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o que está acontecendo agora nas redes bolsonaristas é muito grave, tá? Hoje um amigo meu mandou um áudio para mim no WhatsApp, que é um desses grupos aí de bolsonaristas, de um suposto caminhoneiro falando que está faltando diesel em tudo que é lugar do Brasil, que os caminhoneiros já estão marcando uma paralisação, que vai ter guerra, que eles vão para as ruas, para as pessoas estocar alimento, porque o negócio é muito sério. Ou seja, eles estão já tentando criar uma nova narrativa para poder fazer o pessoal maluco ir para a rua, para tentar dar um golpe de Estado, né, para desestabilizar o país. Isso é baseado em quê, pessoal? É nisso daqui, ó. A Agência Nacional do Petróleo questiona a Petrobras. Desculpa se a minha voz está um pouquinho diferente, tá, pessoal? É que eu estou com um abscesso aqui no céu da boca, então tá difícil para mim falar algumas palavras. Então a Agência Nacional de Petróleo questiona a Petrobras, distribuidoras e importadoras sobre risco de desabastecimento de diesel. Vamos ler um trechinho aqui, ó. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis entrou em contato com distribuidoras, redes de postos e com a própria Petrobras para questionar sobre o risco de desabastecimento de óleo diesel no país, por causa da defasagem nos preços dos combustíveis em relação ao mercado internacional, conforme apurou a CNN. O que é defasagem? É que a gente acabou com o PPI, então nós estamos usando agora o preço nacional, né, o preço em real. Então fica muito inferior ao preço lá fora que é cobrado em dólar, tá? A conclusão, conforme relatos feitos por participantes das conversas, é que não há risco de desabastecimento. Aqui, ó. A própria matéria, informa que não tem risco. Ó. No entanto, distribuidoras e importadoras menores, principalmente no Nordeste, e aquelas que fornecem para os postos de bandeira branca, estão sendo duramente afetadas porque não conseguem competir com os preços adotados pela Petrobras. O que isso aqui significa, pessoal? É que a Petrobras baixou o preço do diesel várias vezes. Só que se a pessoa comprou o diesel, né, no caso uma distribuidora, pelo preço velho, aí ela tem que vender mais barato, ela começa a ter prejuízo. Fica difícil para ela poder vender. Ainda mais se a distribuidora é pequena, ou num lugar pequeno, por isso que eles colocam aqui Nordeste, que Nordeste geralmente tem regiões mais pequenas. Então o que acontece? A pessoa demora para vender aquele combustível. Aí a Petrobras fica baixando o preço e eles não conseguem acompanhar. Algumas empresas, segundo essas fontes, correm risco até mesmo de sobrevivência. No caso das maiores, o prejuízo imediato está sendo absolvido dentro das demais operações. Então, se a distribuidora é maior, ela não sofre tanto. Na semana passada, a CNN revelou falhas pontuais no abastecimento de diesel no país em pelo menos 10 estados. Ó, falhas pontuais não é crise de desabastecimento. Às vezes acontece de uma distribuidora ou outra acabar o combustível e ela ficar sem diesel. Relato confirmado pelos sindicatos das distribuidoras locais. A Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis atribuiu a falta de diesel S10, que é fundamental no transporte rodoviário, à política de preços da estatal. Levantamento da Bicom mostra diferenças entre a cotação do mercado local e do mercado internacional, que superam 20% a mais de 80 dias, o que inviabiliza as importações de outros players, além da estatal. Hoje, a Federação Única, aqui só para explicar para vocês, é que como teve essa diferença agora dos preços, nessa defasagem, então as distribuidoras pequenas, elas só conseguem comprar da Petrobras, porque lá fora fica 20% mais caro, porque lá fora o preço ainda é em dólar. Então se você não tem duas fontes para você comprar diesel, você vai comprar só de uma, você corre o risco de ficar sem diesel, porque antigamente eles podiam comprar até de lá de fora, que era o mesmo preço. Agora que acabou o PPI, fica mais difícil. Hoje a Federação Única dos Petroleiros, FUP, soltou uma nota atribuindo as eventuais falhas no abastecimento a um ataque especulativo. Exatamente isso que eu falei para vocês do áudio lá do rapaz. Ó. Eles criam um ataque especulativo para criar um terrorismo. Das distribuidoras menores, segundo a FUP, as distribuidoras estariam formando estoques e segurando o produto para vender mais caro, quando eventualmente a Petrobras subir os preços. Então isso aqui também alguns acham que está acontecendo isso, que algumas distribuidoras estão formando estoque, mas como a Petrobras baixou o preço, eles não querem vender mais barato. Eles fingem que estão sem, vão esperar a Petrobras aumentar o preço para poder vender. Eu até entendo, né, para não ter prejuízo, como eu falei para vocês, se eles compraram pelo preço antigo, eles podem ter prejuízo. Agora, está tendo desabastecimento? Não, não está tendo aqui. Ó. Isso aqui é uma matéria do Estadão que desmente isso daqui. Ó, não há risco, não há registro de desabastecimento de diesel no Brasil, diferentemente do que apontam posts. Ó. Não há registro de desabastecimento generalizado de diesel nos postos de combustíveis, diferentemente do que afirma um vídeo do deputado federal Gustavo Gayer e outros conteúdos similares publicados nas redes sociais. Aqui, ó, esse aqui é o vídeo do Gayer, para quem quiser ver, está aqui no perfil dele no Twitter. O Gayer tem 745 mil seguidores
e ele afirma que está faltando diesel no Brasil e vai piorar. É o mesmo Geyer que posta mentira atrás de mentira aqui na página dele. Olha o que ele postou aqui, ó. Esse ladrão, chamando o presidente da República de ladrão, isso aqui inclusive é quebra de decoro, tá? Porque ele é um deputado, ele tem que ter no mínimo respeito com o presidente do executivo. Saiu com 9 contêineres de presente, mas nessa época era tudo democrático. Aí ele posta uma notícia falsa aqui do Poder 360. Eu já desmenti aqui nesse canal, tá? Que na verdade o Lula devolveu todos os presentes, tá? Tanto que até a própria Jovem Pan teve que admitir essa semana o que causou a demissão da Antônia Fontinelli, né? Que o Paulo Matias falou, isso aí é mentira, o Lula devolveu todos os presentes. É que o bolsonarismo vive disso, ó, de mentira. E agora aqui é a mesma coisa. Como o genocida não ganhou as eleições, então eles ficam mentindo para criar instabilidade na população, para fazer terrorismo, para as pessoas irem para as ruas, quebrar tudo, para tentar, na tentativa de querer que os militares dêem um golpe militar, para o genocida voltar ao poder. Mas não é verdade aqui, ó. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, órgão do governo responsável por garantir o abastecimento no Brasil, afirmou ao Comprova que até 17 de agosto, nenhuma distribuidora relatou situação de restrição de abastecimento em nenhum estado do Brasil, e que os dados de estoques de combustíveis do mercado apresentam níveis regulatórios adequados. Segundo informou a reportagem, a FECombustíveis, houve limitação nas entregas dos produtos em algumas bases de distribuições, o que não significa necessariamente falta de combustíveis para os consumidores. Ou seja, alguns postos demoraram para receber o diesel, mas o consumidor não ficou sem, porque eles tinham estoque. A normalidade da oferta dos produtos também foi confirmada pela Petrobras e distribuidoras do combustíveis, como a Vibra Energia e Ipiranga. Como apurou o Comprova, a defasagem no valor dos combustíveis em relação ao mercado internacional causou restrições na venda do diesel no país antes do último reajuste da Petrobras, anunciado em 15 de agosto. Nas últimas semanas, a importação foi afetada pela alta dos preços do petróleo do exterior. Por quê? Porque a importação é nem dólar. Então, se você vai importar diesel de fora, você vai pagar em dólar, porque lá fora eles só aceitam dólar. Só que o dólar fica mais caro, porque aqui acabou o PPI e fica mais barato. Então ficou mais difícil para as pessoas importar petróleo do exterior. E a disparada do dólar, que consequentemente inviabilizaram a compra do produto no mercado internacional pelas distribuidoras independentes. Para a Comprova, é enganoso o conteúdo que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção do seu autor. Conteúdo que confunde com ou sem a intenção deliberada de causar dano. Resumindo, é mentira, tá? Então não está tendo falta de combustível no Brasil, isso é uma mentira, e nos grupos bolsonaristas já estão circulando esses áudios para tentar levar as pessoas para a rua, para fazer os caminhoneiros parar. Tudo é uma guerrinha política besta, porque eles não aceitam que o Lula é o presidente. Como o Bolsonaro não ganhou as eleições, eles não aceitam o Lula como presidente, então eles vão ficar mentindo e criando crises falsas que não existem no mundo real, vão ficar criando crises para tentar derrubar o Lula. Ou seja, como o bolsonarismo é o movimento político mais baixo da história do Brasil. Eles vão criar crises e mais crises falsas só para tentar derrubar o presidente, só porque não é o genocida que eles queriam. Complicado, né, pessoal? Então tá aí, mais uma mentira do dia. Não tá tendo crise de desabastecimento de diesel no Brasil, tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade, engajamento, ou comenta aí o que vocês acharam. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.